Nassif, tem mais um ponto envolvendo o general Braga Neto nessa operação que eu queria te trazer, perguntar para você, porque a operação também está investigando o conluio de duas empresas brasileiras do ramo de proteção balísticas aqui no país, formação de cartel para esse mercado no Brasil, e aí que essa investigação já encontrou ligação de Braga Neto com os investigados dessas empresas, inclusive, e não só, quando ele era interventor, mas também quando ele já assume a Casa Civil no governo Bolsonaro. Ele mantinha a ligação com essas pessoas que são investigadas dessas empresas. Tem mais isso também, né? Tem isso também. E se for entrar pelas suspeitas militares aí, você vai ter muito mais, gente. Muito mais não. O Braga Neto é o ápice. Mas, por exemplo, a Dilma, no governo dela, você tinha um departamento que sempre foi centro de corrupção, que é o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre. E a Dilma, confiando na imagem de honestidade dos militares, ela traz um sujeito do Instituto Militar de Engenharia para dirigir o DENIT e traz o Tarcísio de Freitas. Na época eu conversei com o empreiteiro e falei, eles estão dando esses projetos nossos que estão paralisados para empresas ligadas a militares por valores 2, 3 vezes maior. Se você pega o DENIT nessa ocasião, a gente fez matérias também, você tem 2 generais, um ligado ao Instituto Militar de Engenharia, repassando obras para empreiteiras ligadas a esse esquema, e o outro que montou uma ONG para defesa do meio ambiente, para conseguir verbas públicas. Então, digamos, o que tem de negócios militares, aí você pega a Davat na ponta você tinha conselheiros aí, coronéis da reserva também. Ou seja, esses militares da reserva, aqui nos Estados Unidos, eles montaram uma rede internacional por trás de ONGs, supostamente, de defesa da paz e tudo, de falsos pastores, para essas grandes tacadas, e pegam, de repente, um representante deles, fica o cara mais forte do governo de até então, uma das 7 economias do mundo. Daí vocês percebem a lambança que se permitiu com esse jogo, né? E qual era o objetivo do Braga Neto? Só enriquecer ou tinha um objetivo de poder? Os militares estavam envolvidos nesse plano? O que estava por trás desse esquema todo? Não, as duas coisas. O esquema de poder estava nítido na tentativa de golpe aí que fracassa dia 8. Para mim o golpe falhou porque o principal ator do golpe, que era o Bolsonaro, amarelou. Mas ele está por trás dessa conspiração. Isso aí tem a impressão que o Coronel Cid vai trazer, as articulações do Braga Neto. Porque veja bem, quando você pega esse Helena eu sempre falo, quando ele pensa, você vê que a cabeça dói. O pensamento para entrar na cabeça dele assim, é algo quase impenetrável, né? O Braga Neto não, é o estrategista da turma, é o cara frio. Eu sempre ouvi, Nassif, de amigos meus que entendem muito, que são analistas, etc., em off. Durante o governo Bolsonaro, eu sempre ouvi o seguinte, e eu nunca entendi direito por que eles falavam isso, estou começando a entender ouvindo a tua história. Eu sempre ouvi o seguinte, Braga Neto é o homem mais perigoso do Brasil hoje em dia. E eu não entendia direito, e agora você falando tudo isso, eu começo a entender. Isso, é um sujeito que tinha uma visão estratégica muito mais ampla, a ponto de montar esses pactos aí com crime internacional, com crime militar, militares da reserva aí, internacional. Era um sujeito frio, é um sujeito que administrou todo o escândalo da morte da Marielle lá, administrou politicamente para se tornar praticamente o governante de fato aí no governo Bolsonaro. O Bolsonaro é aquele cara que o filho falava que chorava no banheiro, que não sabia o que fazer. O Braga Neto não, é um cara frio, Agora, essa ligação com o assassino do presidente do Haiti, agora ferrou, porque você tem o FBI no meio aí, você tem... E você tem também algo... Já tem o suficiente para melar os planos dele de ser candidato no Rio de Janeiro, você acha ou não? Eu acho que já tem, mas o problema dele agora é se safar de uma condenação brava aí. Entendi. E de uma condenação de uma cooperação internacional para apurar crimes internacionais que levaram ao assassinato de um presidente.
Eduardo, se soubesse o que está acontecendo com os haitianos aqui no Brasil, a minha esposa é procuradora, trabalha nessa área, aí, depois do assassinato aí do presidente, a nação lá está desmanchando. O pessoal está fugindo em barco, fugindo em tudo aí, ou seja, o mal que esse cara fez aí, antes dele, o general Heleno, lá nos massacres que ele perpetrou Mas ele não tem jeito, não. O caso dele, entrou no FBI, entrou tudo, né? Não tem jeito. Agora você vai ter um escândalo de proporções globais aí, envolvendo o principal cara do Bolsonaro, né?